Bom dia, queridos, tudo bem? Então, a gente viu estática dos sólidos, não é isso? Agora, a gente vai ver resultante tangencial e centrípeta, tá bom? É o tópico 3, página 297 do livro. Então, ao estudar os princípios da dinâmica, vimos que a aceleração de uma partícula está relacionada a uma força resultante que atua sobre ela. Então, nesse tópico, gente, estudaremos as componentes da força resultante sobre um corpo em movimento curvilíneo, né? Curvilíneo, as componentes tangenciais e centrípeta. Então, força centrípeta. Força centrípeta é a força resultante que atua sobre um corpo e descreve um movimento em trajetória circular. Ela é responsável por alterar a direção da velocidade do corpo e, além disso, aponta sempre para o centro da curva. Então, movimento circular, viu, gente? Movimento circular, então aponta para o centro, tá bom? Da curva. Então, é um círculo, então o centro, que tá entrando aqui na minha cabeça, viu? O centro da curva. De modo que o ângulo formado entre essa força e o vetor velocidade ser sempre 90 graus. Como calcular essa força centrípeta? Quando o corpo realiza um movimento curvilíneo, né, curva, ele está sujeito a uma força centrípeta. Então, toda vez, viu, que um corpo realiza um movimento curvilíneo, está sujeito a essa força. Que força é essa? Centrípeta. Ela é equivalente à força resultante sobre o corpo na direção radial. Radial quer dizer que está sempre apontando para o centro. Então, a fórmula usada para calcular essa força centrípeta está aqui. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Massa, quilograma, velocidade metro por segundo, viu? Lá no sistema internacional é metro por segundo. Raio, metro, ok? E força, para qualquer força, é Newton. A força centrípeta também pode ser escrita em termos da velocidade angular, ó. Ângulo, viu? Velocidade angular, que corresponde a esse símbolo aqui. Velocidade angular corresponde a esse símbolo. Então, mv2 sobre r. Então, velocidade, lá na força centrípeta, né? A velocidade é um Vzinho. Aqui você vai usar esse angular, essa velocidade angular, que é esse símbolo. Ok? Então, m vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, por tratar da resultante das forças, a velocidade, a força centrípeta pode ser igualada ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Desse modo, podemos definir uma forma para o cálculo da aceleração centrípeta. Tá aqui. Aceleração centrípeta é igual a V2 sobre raio. Não é isso? V2 sobre raio. Aceleração. Resultante centrípeta. Se o corpo em estudo apresenta movimento circular uniforme, velocidade constante, então não há componente tangencial da aceleração, mas a força resultante coincide com a componente centrípeta. Então, a velocidade, não é isso? A força resultante coincide com a componente centrípeta. A essa força que produz uma aceleração no corpo
Em movimento circular uniforme, damos o nome de resultante centrípeta. Em outras palavras, quer dizer a resultante centrípeta, né? Em outras palavras, a aceleração é igual a aceleração centrípeta, enquanto a força resultante é igual a força centrípeta. Então, quer dizer, resultante centrípeta é isso aí. Assim, a segunda lei de Newton pode ser escrita para o movimento circular uniforme de um corpo de massa M, né? Aqui a Francisca Maria. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração. Sabemos que um corpo de massa M em movimento circular e uniforme está sujeito exclusivamente a uma aceleração orientada para o centro da trajetória. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante atua na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Então, essa resultante é a força centrípeta, né? Então, o que é a força centrípeta? É uma força resultante que atua na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Ok? Tudo bem? Tudo bem? E como as componentes, que são os símbolos, força tangencial e força centrípeta, são perpendiculares. O que são? Quer dizer perpendiculares, não paralelas, perpendiculares. Não é isso? Perpendiculares. Entre si, podemos relacionar suas intensidades com a intensidade da força, usando o que? O teorema de Pitágoras. F2, que é ao quadrado, é igual a F2 tangencial, esse T de tangencial, mais F2 centrípeta, ok? Então, usando o teorema de Pitágoras, quando as componentes força tangencial e força centrípeta são perpendiculares. Então, perpendiculares, né? Usando um ângulo de 90 graus, não é isso? Um triângulo, ou seja, se formando um triângulo. Usando o teorema de Pitágoras, força ao quadrado é igual a força ao quadrado tangencial mais força ao quadrado centrípeta. Aqui um exemplo. Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme, com velocidade de 20 metros por segundo. Sendo o raio 80 metros, determine o valor da aceleração. A fórmula, aceleração é igual a V2 sobre o raio. Qual é o valor da velocidade? 20. O valor do raio? 80. Então, é 20 ao quadrado, né? Porque é velocidade ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Sobre 80, 5 metros por segundo ao quadrado, que é justamente metro por segundo ao quadrado, é a unidade de medida de quem dá a aceleração. Considere a imagem do globo da morte, não é isso? O globo da morte é um globo que as motos, né, estão em movimento, né, sempre apontando para o centro, o centro da curva, que é justamente que aqui é um círculo, né? Aí deu os dados, o raio 2 do metro, a massa 150 kg, que é o homem mais moto, esse movimento, e velocidade 100 metros por segundo. Determine a força centrípeta do conjunto. Então, a força centrípeta é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, viu? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Quem é a massa? 150. Quem é a velocidade? 6. Só porque é 6 ao quadrado. Sobre o raio, que o raio é 2. Certo? Então, aqui é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 150 deu 5.400 sobre 2.
Para efeito de cálculo, não é necessário vocês colocarem essa unidade de medida aqui não, tá bom? Vamos trabalhar só com os números, né, para não se atrapalharem. Aqui eu coloquei, porque tanto faz, você pode utilizar colocando as unidades de medida como não. Acho melhor sem as unidades de medida, deixa a unidade de medida só para o final. Ou então quando estiver organizando a questão. Certo? Então, 150 vezes 36. 36 aqui por quê, professora? Porque é 6 ao quadrado. Então, é 6 duas vezes. 6 vezes 6. 36 vezes 150, 5.400. Sobre 2, deu 2.700. É isso? Metro por segundo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou, como é força, unidade de medida de força é Newton. Então, fica 2.700 Newton. Aqui, porque ela vai dar 3? Porque ele caminhou, voltou quantas casas? 3 casas. 1, 2, 3. Então, fica 2,7. Vezes 10 elevado a 3. Positivo, porque está indo para a esquerda. Ok? Só isso. Beijo, obrigada. Espero ter tirar das dúvidas de vocês, né? Ter ajudado e qualquer dúvida lá no portal. Obrigada. Estudem. Página 297. Em breve a gente vai se encontrar na nossa aula online. Beijo.